Muito bom dia a todos os presentes e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países e também lá em Monterrey, Novo León, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os que nos visitam pela primeira vez e também os que já vieram. Sejam muito bem-vindos, como a nossa irmã Paula e seu filho do Brasil, que vieram pela primeira vez, e todos os que nos visitam sejam muito bem-vindos. Para essa ocasião, temos o tema O Mistério do Cumprimento da Segunda Vinda de Cristo. O tema mais importante desse tempo final, porque é a única esperança para a humanidade. Como nos disse na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, o nosso irmão Branham, que é esse evento da segunda vinda do Senhor, e estaremos vendo esse tema que foi pregado pelo nosso apreciado irmão e amigo William Soto Santiago no dia 25 de janeiro de 1998 em Porto Príncipe, Haiti. Ele usou a escritura de Mateus 24, do 1 ao 3, e também do capítulo 24, do verso 30 ao 31, e vamos passar ao capítulo 10 do livro dos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, do livro dos Hebreus. Hebreus 9, 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como os homens e desenhe uma estrela de Davi, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E escreve São João 1, versículo 29. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E escreve Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11 e 19, do 11 ao 21. E desenha uma estrela de Davi. E 1 de Pedro 4, 13 e 1, capítulo 1, do 16 ao 18. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem a era de pedra angular na Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado aqui em Caiei, 6 de janeiro de 2013, nos diz: e para a obra que o Senhor fará em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
tem que ter o nome que corresponde ao qual traz escrito em sua coxa, e do qual diz o Senhor que escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o seu novo nome. Que nome há mais importante para a cidade de Deus que o nome de Deus? Não tem outro nome. Assim que, mais adiante, algum dia, será aberto o mistério do nome com o qual vem o Senhor em sua segunda vinda. Com o nome Jesus, os judeus não o receberam. Com o nome novo, sim, vão recebê-lo. Simples assim. E não só eles, senão que nós também. Mas isso está revelado em algum momento, na terceira etapa, onde os trovões vão revelar esse mistério e vai nos dar fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, assim como o nome da sua primeira vinda nos dá fé para obter o perdão de nossos pecados e sermos limpos com seu sangue e sermos restaurados à vida eterna e assim obter a parte espiritual, a redenção espiritual. E depois, para a redenção física, que será a nossa transformação, estará o mistério do nome novo do Senhor, revelado por meio dos 7 trovões, para nos dar fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No livro dos selos, na página 482, nos diz: então encontramos que nos tem sido aberto o sétimo selo e o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pelo qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões, porque tem que vir. Achamos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e abriu o sétimo selo. Porém, é um mistério escondido, ninguém o conhece. E isso se enquadra exatamente com o que ele disse que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Tampouco conheceriam nada a respeito desse mistério dos 7 trovões. E então, essas duas coisas estão unidas. Que duas coisas estão unidas? O sétimo selo e os 7 trovões. Disso já temos conhecimento, porque o resto nos foi aberto, mas isso não. Mas sentado ali no quarto, eu vi isso se abrir e mostrar esses 7 trovões. Agora, não mais. Até aí podemos chegar. E ele escreve nesse livro WMB, ou seja, William Marion Branham, viu o 7º selo se abrir. Em outras anotações que ele diz em outro livro, que ele fez em outro livro, mas estamos agora nesse. E na página 467, na metade da página, lembrem, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo que a igreja faz. Assim ele operou no passado, pois vemos claramente no anticristo, mas isto é uma coisa em particular que ele não vai poder personificar. A respeito disso, não haverá
copiadores, imitadores, e assim será, porque ele não sabe e não tem como ele chegue a conhecer tão pouco. Essa é a terceira etapa, e ele não sabe nada quanto a isso, não entende. Mas tem um segredo debaixo disso? Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual a antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto. Vê que ele viu. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. Eu tenho anotado aqui: se quando isto acontece, vocês pudessem ver o meu livreto, pare, não prossigas. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: dessas coisas foi que o reverendo William Branham falou nas mensagens que ele pregou em diferentes ocasiões, onde ele tocou o tema do nome novo do Senhor. É importante conhecer essas coisas, as quais, na terceira etapa, em seu cumprimento, o qual o reverendo William Branham disse que será em uma grande carpa catedral. Quando estejamos vendo o cumprimento dessa visão, coloquemos nossa visão no seu cumprimento e nosso ouvido e coração no que estará sendo falado, sendo pregado, sendo revelado para o povo. Ele já nos disse a forma em que o povo de Deus tem que estar quando esteja se cumprindo tudo o que foi profetizado pelo reverendo William Branham. Em uma grande carpa catedral, e vai haver pregação e inúmeras coisas, e que tudo começaria em uma forma progressiva, mas a maneira em que Deus cumpriria era em uma maneira tão simples e tão simples que, se não vigiássemos, passaria despercebido o que Deus estaria cumprindo. E chegaria o momento onde, quando o que não estava à expectativa e aguardando, diria: mas não tinha que ter um rapto? Isso já veio, já passou. Mas o que aconteceu com o que prometeu que teria pregação, teria fé de rapto? Pois isso lembra daquelas atividades. Tu lembras quando estava se falando disso tudo? Sim, eu lembro. Onde tu estavas? Onde estava o teu coração quando isso estava acontecendo? Veja as coisas que o irmão Branham falou na página 7 ou 17 dos selos, quando disse que Deus opera de uma maneira simples. Página 17, onde diz: muitos passam despercebido por razão da maneira na qual se revela. O homem tem as suas próprias ideias do que deve ser Deus, o que Deus deve fazer e sobre o que Deus fará. Como muitas vezes eu disse, o homem é como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando ao que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham para frente e veem o grande que vem. E 9 em 10 casos, as coisas já estão se cumprindo, as coisas já estão acontecendo, tudo ao seu entorno, contudo, é tão simples que não sabem. E é assim, nesse tempo final, como aconteceu na sua primeira vinda. Agora vejam na página 97 do livro de citações.
no parágrafo 838, da página 97, diz: e todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo, e está acontecendo, e eu sei o que é agora. Eu não estou dizendo isso, é só a graça de Deus a que me deixa saber o que é. Lembrem que ele já tinha visto algo, Deus tinha mostrado, porque isso já foi. O do sexto selo, isso já foi em perguntas e respostas. É algo que é tremendo e está indo agora mesmo e não tem forma no mundo para que você o veja. Mas, com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Tem sido dito antes a vocês, assim que só não tratem de pôr nenhuma interpretação, senão apenas creiam em mim como seu irmão. Vem, estamos vivendo em uma hora grande. Vem, cada vez que trate de fazê-lo, você fez isso, vem, assim que só não trate de fazer nenhuma interpretação, e especialmente esta noite, quando este selo venha de frente a você e escreve: a segunda vinda do Senhor é igual, sétimo selo. Quando esse selo venha na sua frente, vem, apenas não trate de interpretá-lo. Se pode entendê-lo, este é essa terceira etapa. E ele escreve: não tem como vê-lo, não tem como ver o sétimo selo, mas virá frente a você. E embaixo também escreve: o sétimo selo é a terceira etapa. Continua o nosso irmão William dizendo: no livro dos selos, página 128 dessa versão em espanhol, diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa fé, esta grande fé de translação. O irmão William diz, ou seja, que é preciso fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e essa fé produzirá os 7 trovões de Apocalipse, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu. Na página 131 do livro dos selos diz, no princípio em espanhol, e cita: e agora Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu e então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observem o mistério. Ele vem cavalgando, ou seja, Apocalipse 19. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E aí cita Apocalipse 19, o qual está aqui escrito. E vamos ver sobre o que vem essa palavra de Apocalipse 19, que nos diz que vem sobre um cavalo branco. Mas vejam, a palavra é a arca, e o irmão Branham nos disse nessa mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus, na página 78, diz:
Notem, por fazer isso, ele causou a morte de um homem sincero, pondo a sua mão sobre a arca, quando ele não devia fazê-lo. Isso foi quando a arca ia cair. Os bois tropeçaram e Uzias estendeu a mão para tentar fazer com que não caíssem. Causou a morte de um homem sincero, pondo a sua mão sobre a arca quando ele não devia fazê-lo. E escreve a arca, e escreve também a vinda da arca igual, a segunda vinda de Cristo à sua igreja. Um grande homem sincero, pensando que a unção e tudo era correto, mas a arca estava se movendo da forma incorreta, os bois. A Bíblia dizia, tropeçaram, não os levitas, ou seja, os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e o carro ficou de lado. O carro tombou. E o homem sincero, com o coração cheio de amor, pôs a sua mão sobre a arca para ajeitá-la. E ali caiu morto, porque ninguém, exceto um levita, podia tocar aquela arca. Vê como Deus guarda a sua palavra? Guarda o seu canal, escreve o seu profeta, guarda a sua ordem. Uzias foi açoitado com lepra. Ali estava Davi. Ali estava Davi, causou a morte de um homem e um grande desastre, estando ungido com o Espírito, ambos, mas fora do canal de Deus. E escreve um profeta. Isso é correto? Ele morreu. Oh, isso aterrorizou Davi até a morte. Se chamou o nome do lugar, como leu o irmão Jack. Veja, ele marcou ali. Quantas vezes as denominações fizeram a mesma coisa a crentes sinceros? A Igreja Católica, a Metodista, a Batista, a Igreja de Cristo, até os pentecostais causaram muitas mortes espirituais com a mesma coisa. Quando a palavra vem com essas coisas, eles se encontraram reticências. E eles não podem ir mais além, porque isso é o que as suas denominações creem. Veja, hoje, as grandes cruzadas, as mesmas coisas, eles não fazem nada senão fazer a eles mesmos mais duplamente filhos do inferno, pior até do que quando estava na primeira condição. Os fazem mais duro realmente vir a verdade, ter um desses grandes avivamentos, e todos eles vêm e permanecem por pouco tempo e depois saem e começam novamente no pecado, ou vêm de outro avivamento e dizem: eu tive tanto dessa coisa, provei e não tem nada ali. Vem? Eles não conhecem o canal, não vêm, e no canal ele coloca o profeta. O nosso irmão William continua dizendo, aí podemos ver que há algo grande preparado da parte de Deus para todos os crentes em Cristo, algo tão grande que ficou escrito na Palavra de Deus, o que vinha lendo do livro dos selos, da página 131, é importante que estejam preparados com nossas vidas ajeitadas diante de Deus, preparados espiritualmente para as bênçãos que Cristo tem para os crentes nele. Assim que tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo do último dia, e vamos ver a vinda do Senhor no último dia, na etapa que corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos vê-la com nossos próprios olhos. Ele disse que o sétimo selo virá na sua frente.
Diz, vamos vê-la com nossos próprios olhos e vamos conhecer o nome que ele estará usando em sua segunda vinda. Porque a Escritura diz que é um nome que apenas ele conhece, portanto, estamos preparados ou nos preparando para esses grandes eventos, para esses eventos tão grandes do programa divino, de grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. O reverendo William Branham disse que tudo será em simplicidade, como foi há 2000 anos atrás, mas isso nós vamos deixar quietinho. Agora vamos ler algo aqui. E agora, isso que está quietinho, vamos trazer. Porque nesse tempo, naquele tempo não era para ser falado, mas agora é o tempo para falar. Falar tudo o que o povo precisa conhecer para que tenha a fé de rapto. Veja na mensagem, o patriarca Abraão, e na mensagem, vamos ver primeiro a mensagem Almas Encarceradas, na página 17, e nos fala ali de como Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor. Diz, página 17 abaixo, 18, diz: notem bem que o mesmo sinal espiritual que Jesus fez, o mesmo aconteceu sobre a terra nesses últimos dias. É o mesmo sinal espiritual pelo qual se identificou como o Messias, escreve Messias. E o mesmo sinal o identificou hoje. Ele ainda é o Messias. Lembre que Messias é ungido. O mesmo sinal físico apareceu sobre a terra, o qual também apareceu com ele. A mesma coluna de fogo, e escreve pilar de fogo, a mesma coluna de fogo que São Paulo viu, é a mesma e já apareceu com a mesma natureza e operando as mesmas coisas. E ali ele escreve a citação da página 12, citação 12, parágrafo 97, que é o lugar, ou um dos lugares onde irmão Branham relata a visão da capa, e ali ele viu a coluna de fogo operar no meio do povo, e ele escreve essa citação aí. Jesus manifestou que ele não fazia nada sem primeiro o Pai o mostrar, e o Pai é o Espírito Santo. Todos sabemos disso. Somente é um ofício de Deus. Se não é assim, então qual dos dois é o Pai do Senhor Jesus Cristo? Qual dos dois é o Pai do Senhor Jesus Cristo? Em forma de interrogação. Jesus disse que Deus era o seu Pai. E aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo o gerou. Agora, não podemos apresentá-lo como um filho ilegítimo. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Jesus também foi Deus. Por isso, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três ofícios de um só Deus. Ou melhor dizendo, são três atributos do mesmo Deus. Você é parte de Deus e eu sou parte de Deus, mas eu não sou o todo de Deus, nem você tampouco. Vê? Mas é o atributo de Deus sobre nós como filhos, adotados por Jesus Cristo, o qual era Deus mesmo em carne, para poder morrer por nós. Agora,
O Espírito Santo sempre mostrava as coisas futuras e ele nunca estava equivocado, sempre era perfeito, correto? Ele mesmo não tomou a honra, o crédito, senão que deu toda a honra a Deus, disse: o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. E o Espírito Santo era o seu Pai, correto? Em Mateus 1:20 a Bíblia diz: e pensando ele nisso, e aí volta a escrever a citação da página 12, parágrafo 97. E pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor aparece em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber a Maria tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Escreve o anjo do pacto, o Espírito Santo, o Pai de Jesus. Então, diz o irmão Branham, então o Espírito Santo foi seu Pai, e o Espírito Santo mostrava a Jesus as coisas por vir, e ele era o profeta Deus, porque a palavra do Senhor vem unicamente ao profeta, e vemos como a palavra veio em forma menor, porque os profetas escreveram o que o Senhor lhes dizia, mas ele não escreveu nada, porque era a mesma palavra, ele era a palavra. Vem, Jesus não escreveu nada, porque ele mesmo era a palavra, dele mesmo os profetas falaram. Na mensagem, a palavra falada na semente original o que foi pregado na manhã, na página 21, abaixo e 22 em cima. Primeiro causou no Éden, começou em Gênesis. Este é o princípio, e isso termina aqui em Apocalipse. Esta é a segunda vinda de Cristo. Agora lembre corretamente, isso é porque cada geração tem o seu próprio avivamento, e escreve a segunda vinda de Cristo. Ela recebe uma oportunidade na palavra, então eles a rejeitam ao invés de recebê-lo, eles vão a alguma outra parte. Eu creio que Deus me chamou para reticências. A minha missão, eu creio que tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse a vocês que eu faria. Vem e dizer ao mundo, a minha missão na terra, e eu creio, é para precursar a palavra que vem, a vinda da palavra, o qual é Cristo. E Cristo nele, no milênio, tem o milênio e tem toda coisa ali, porque Ele é a palavra. E escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, 10 do 1 ao 11 e 11 do 3 ao 7. Continua dizendo aqui nessa mensagem, almas encarceradas, diz: notem também que foi o mesmo Espírito Santo que viveu nele. Um pouquinho e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e mesmo em vós até o fim do mundo. Disse também, eu virei a vós. Este eu era o Pai que estava nele, do qual virá a vós. E disse, quando o Espírito Santo tenha vindo sobre vós, ele vos revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado, e mostrará coisas que estão por vir. Ali o tem. E na mensagem, o patriarca Abraão, na página 3,
nos diz: Abraão, não sendo desobediente a Deus, tomou o rapazinho e nessa manhã disse aos seus servos: vocês esperem aqui com as mulas, eu e meu filho iremos ali adorar, e ele e eu vamos regressar. Como que vai fazer? Quando ele vai em cima da montanha para tirar a vida do seu próprio filho, e ainda assim disse: o menino, o rapazinho e eu voltaremos. Que homem de fé, sabendo que Deus disse que sacrificasse o seu filho, o seu único filho, promete a ele e depois diz que o sacrifique. Agora ele diz voltaremos, ou seja, ele estava seguro que o mesmo que o deu agora pede, o daria de novo. Deus estava provando a fé de Abraão ali. Ele sabia que algo tinha que acontecer. E ele não sabia exatamente como Deus faria. Isso não era assunto dele. Isso não era assunto seu. Ele sabia que Deus prometeu. Isso é tudo que nos interessa saber. Deus prometeu. Como vai acontecer? Eu não posso dizer. Mas Deus disse: Ele enviará Jesus Cristo por segunda vez. Ele virá em forma física. Ele reclamará os seus. Haverá mil anos e um reinado milenial com eles, com os redimidos. Isso é o que ele prometeu. E nós estamos esperando que chegue, que esta hora chegue. E ele escreve na frente: a segunda vinda de Jesus Cristo em forma física. Agora vejam, no livro de citações, nesse que é um dos primeiros, que foi a primeira versão que tinham tirado primeiro, na página 274, e vamos aí a este outro. Talvez vocês também tenham. Isso está na página 134. Do parágrafo 1198. Vamos ver aqui. Este parágrafo, página 135, parágrafo 1199. Vean, dice: en aquel día el Hijo del Hombre será revelado, que para juntar la iglesia a la cabeza, unir el matrimonio, una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. Naquele dia o Filho do Homem será revelado para quê? Para unir a igreja à cabeça, unir o matrimônio da noiva. E ele desenha uma pedra angular. O chamado do noivo virá por aqui, por isso, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois juntos. E nesse ele escreve: Jesus Cristo descerá em carne humana. A igreja Boda, Rapto, Ceia também escreve ali. E para fazer isso, tomará a manifestação do revelar do Filho do Homem
Não um clérigo. Veem o que eu quero dizer? Jesus Cristo descerá em carne humana entre vós e fará sua palavra tão real que isso unirá ele com a igreja, a noiva, reticências. E então ele irá ao lar, a ceia das bodas. Amém. Ela está unida, vem? Vamos à ceia das bodas, não ao casamento. Enchei vossa carne, mesmo de toda a carne dos homens poderosos, porque o matrimônio, as bodas do Cordeiro veio, porém no rapto é que subimos à ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois chegam a ser um. O que isso produz? Manifesta o Filho do Homem outra vez. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem, a palavra e a igreja se convertem em um. E aí, as Escrituras e o que escreve, agora temos lido, já lemos nesses dias, e agora vejam. Na mensagem, a palavra falada, a semente original, que foi pregada na tarde. Vejam também aqui o que nos diz. Na página 59. E 60 diz: Jesus disse aos fariseus, Jesus disse aos fariseus reticentes, dois pontos, e fala dos fariseus, entre aspas, nós sabemos que tu nasceste em forma e ocasião. E ele disse, qual de vocês pode me condenar de pecado? Deixe-me mostrar a palavra de Deus e ver se vocês o creem. Vê se Deus vindica isso em vocês e deixe-me falar de mim mesmo. Se eu falo de mim mesmo, eu sou um mentiroso, mas se eu falo de Deus e Deus fala através de mim por sua palavra, então essa é a verdade. Então, quem crê na palavra de Deus? Eu ou vocês? Aham, eles a tiveram. E desenha uma estrela de Davi. Jesus disse, o que recebe ao que eu envio, a mim me recebe. A mim recebe. E agora, esses que ele envia, que me recebe, quem me recebe, recebe ao que me enviou. Deveríamos ter tempo para ficarmos nisso. Você apenas pode servir a Deus. Você só pode servir a Deus. E como você o faz? E reticências. Crê aos servos que Deus envia. Você somente pode servir a Deus na terra, vê, quando os servos de Deus, e escreve os mensageiros, escreve os 8 mensageiros, quando os servos de Deus, que foram enviados à terra por inspiração divina, interpretam a palavra de Deus a você. E ele escreve, você pode servir a Deus só quando reticências. E desenhe uma estrela de Davi. Você crê nisso? Você quer anotar algumas escrituras disso? 1 de Coríntios 14, 16. Paulo disse, sigam-me como eu sigo a Cristo. Também 1 de Coríntios 11, 1, Lucas 10, 16. Veja o que ele diz, o que Jesus disse ali. Lucas 10, 16, eu creio que estamos bem perto disso aqui. Vamos ver o que isso diz. Uma vez aqui, Lucas 10, 16. Enquanto eles estavam anotando o resto delas, agora, isso é 1 de Coríntios 14, 16, também 11, 1 e Lucas 10, 16. Agora vamos ler. Eu estou chegando a Lucas 10, 16, aqui justamente para ler. Enquanto todos vocês estão procurando outro agora, apenas por um momento, correto, aqui estamos. E aí cita as Escrituras, o que ouve a vocês, a mim ouve, e o que a vocês rejeita, a mim rejeita, e o que rejeita a mim, rejeita o que me enviou. Isso prova
que Deus fala a sua mensagem através dos seus servos. Sempre o fez. Isso é correto e desenha uma estrela de Davi. Agora, o poder da igreja crente, Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Você crê nisso? Então, e se Ele está em você, Cristo tem todo o poder? Mateus 28, 18. E desenha outra estrela de Davi ali. Ele é a semente palavra em seu corpo. E Ele em nós chega a ser a semente palavra em nós. Tudo o que Deus era, Ele baseou em Cristo. E tudo o que Cristo era, foi baseado na igreja. Isso é o poder. Agora vigie. Lembre a lei de reprodução de Deus. Agora lembre, segundo o seu gênero, isso é correto. A semente de Cristo, a palavra, tem que vir através do seu corpo. E escreve a segunda vinda em cima de a palavra, e em cima do seu corpo escreve a noiva. E escreve a vinda da palavra através do seu corpo. E desenha uma estrela de Davi ali. Estão se casando? Correto. Estão se cansando? Correto. Só um minuto agora. Vamos mantê-los quietos e orar. Eu quero obter isso muito bem. Eu quero que isso penetre. A semente de Cristo deve vir através do seu corpo, não através de uma denominação, senão através de uma semente da palavra nascida de novo. Deve vir através disso. E ele escreve ali a segunda vinda do Senhor através de um nascido de novo. E passamos à página 63 deste mesmo livro, desta mesma mensagem, a palavra falada da semente original. PM, ou seja, foi à tarde. Diz na página 63. Correto. Agora aqui está o que eu estou tratando de dizer a vocês. A lei da reprodução produz segundo o seu gênero, Gênesis 1 a 11. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva vem a pedra angular. Será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproximam à grande pedra angular. Eles serão tão parecidos a ele, que ainda serão em sua mesma imagem para poder serem unidos com Ele. Eles serão um. Eles serão a mesma manifestação da palavra de Deus vivente. As denominações nunca podem produzir isso. E ele escreve: a noiva vem, a pedra angular, e desenha uma estrela de Davi. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra e produzirão um produto híbrido. O primeiro filho foi a semente palavra falada de Deus. A ele foi dada uma noiva. E eu estou apenas revisando ao Espírito. E eu estava tomando o que disse: vem, uma noiva produz para produzir a ele mesmo. E escreve a vinda do Senhor. Ela caiu. Ou seja, Eva. Agora vejam que Eva, vamos ver se é nessa mensagem, onde diz que Eva, através dela, se não tivesse caído, iria produzir, ou seja, através dele viria, através dela viria Jesus. Vamos ver se está um pouco mais adiante aqui. Diz, continua dizendo aqui: uma noiva produzir a vinda do Senhor. Ela caiu. Vejam, para isso foi dada a noiva para produzir a ele mesmo de novo, outro filho de Deus, mas ela caiu por hibridação. Veja, produzi-lo a ele mesmo. Ela caiu, causou a morte.
Ao segundo filho, uma semente palavra falada de Deus, foi dada uma noiva igual a Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, ela já tinha caído também, porque ela foi colocada em um livre-arbítrio, tal como foi posta a esposa de Adão, para crer na palavra de Deus e viver ao dá-la e morrer. E ela fez. Então, do pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra, e por meio deles, e por eles, será cumprido tudo o que foi prometido por sua palavra na virgem. Quem não conhece credos ou dogmas feitos por homem, a palavra de promessa nele mesmo, como isso foi em Maria. Deus mesmo, feito manifesto, Ele atuará Ele mesmo por sua própria palavra de promessa e escreve a segunda vinda para cumprir tudo o que foi escrito dele. Vejam, a mesma coisa que lemos, onde dizia ali na mensagem o patriarca Abraão, que Jesus não escreveu nada, senão que ele veio cumprir o que foi falado dele. Ou seja, foi dito dele. Almas encarceradas na página 17, e diz que assim será em sua segunda vinda, como ele fez quando veio do ventre da Virgem, tipo do ventre do Espírito agora. Assim fará a Virgem agora, aceitando a sua palavra. Seja ela em mim como tu disseste. Mesmo que isso foi dito por um anjo, enquanto ela unira a palavra escrita, Isaías 9:6, eles amarão a ele, amarão a sua vinda, e terão seus potenciais, porque ele é a sua cabeça, e eles são seus súditos, sujeitos à sua cabeça. E ele escreve ali: a Virgem conceberá. Maria é igual à noiva, o esposo é igual à palavra no quarto Elias, o filho é igual à palavra no quinto Elias e segundo Moisés. Agora, continua dizendo: vamos ver se é nesse. É no da manhã. Desta mensagem, a palavra falada, a semente original, aí é o que eu havia dito. Na página 27 diz: assim, você vê o que eu quero dizer? Isso é o germe que vem da semente. Ele é a palavra de Deus feita perfeita, perfeitamente manifesta. Essa é a razão que nele era. Essa era a coisa que ele era corretamente. O filho do primeiro Adão, que foi o filho prometido através de Adão, continuou na raça humana, e Eva o hibridou através da serpente e produziu uma geração de filhos bastardos nascidos para a morte, sem vida. Jesus veio e era essa semente. Ele provou. Tudo que Adão perdeu, Jesus era. Vem? Ele é correto. Eva teria finalmente produzido esse filho, mas ela o hibridou. Trouxe a serpente ouvindo por sabedoria, entendimento e conhecimento.
e desenha uma estrelinha de Davi e escreve: Eva teria produzido a Cristo. Mas vejam agora, a Eva, que é representada em Maria, nos disse ali que é a que vai produzir a Cristo em sua segunda vinda. Continua dizendo aqui. E também aqui vamos ver no livro dos selos, na página 483, 482 abaixo, diz: está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o resto nos será dado ali no tempo, quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo. E neste desenho uma pedra angular e escreve a aparição, a vinda. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, onde nós paramos, desta mensagem, a era de pedra angular na igreja do Senhor Jesus Cristo, diz: lembrem que Cristo vem 3 vezes. A sua primeira vinda, 2000 anos atrás, sua segunda vinda, a sua igreja, o qual será um segredo e em segredo, e a vinda, que seria a terceira, depois da grande tribulação, para o estabelecimento do reino messiânico, onde ele vem com a sua igreja, com este exército que vem com ele em cavalos brancos, de Apocalipse capítulo 19, e a quarta que nós lemos, que é depois do milênio, porque seremos levados a um lugar enquanto a terra estará passando por uma renovação, e depois viremos habitar nesta nova cidade, Nova Jerusalém, a qual surgirá desde a terra de umas 1.500 milhas de largura por 1.500 milhas de altura, ou seja, que será quadrada, e ele retornaremos para estarmos por toda a eternidade. Continua dizendo assim, que tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo, e Deus vai simplificar tudo para os crentes nele, do último dia, que subirão a essa etapa da era de pedra angular. Aí será toda a ação de Deus, de Cristo, para a bênção do cristianismo, de todos os crentes nele, e para a bênção dos judeus também, e para a bênção dos seres humanos. Onde estará a ação? Na pedra angular, em cima, não na sétima etapa. Agora vamos ver, nesta mensagem Festa das Trombetas, na página 50, diz: ó irmãos, veja exatamente para chamar todos, chamá-los fora de suas denominações e tradições. Agora, vemos que a igreja da era de Pentecostes está terminada. A noiva tem que se afastar para subir agora, para que os dois servos de Deus, em Apocalipse, os 2 profetas, possam aparecer em cena, para tocar-lhes a 7ª trombeta, dar-lhes a conhecer
ao Cristo. E escreve: a grande trombeta é igual à sétima trombeta. Dá a conhecer a segunda vinda de Cristo. E na mensagem, Revelação capítulo 4, na parte 3, diz, na página 65, e 66 diz, 65 abaixo diz: agora vigiem no lado oriental. Que tipo de rosto ele viu? Vocês notaram? Era um leão. Leão. Essa era a bandeira. Essa era a bandeira estandarte de Judá. Porque ele é reticências. Jesus saiu da reticências. Verdade? E ele é o leão da tribo de Judá. Agora, quantos alguma vez viram o zodíaco? Muitos de vocês sabem o que é. As estrelas, vem, esta foi a primeira Bíblia de Deus. Agora, de onde começa o primeiro número no zodíaco? A primeira figura é a Virgem. Escreve: a primeira Bíblia é igual ao zodíaco. Isso é correto? E qual é a última? Leão. O leão. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Tudo através dali. Escreve: Virgem é igual primeira vinda. Leão é igual segunda vinda. Eles têm o câncer cruzado, ou era cruzada, é justo onde estão os peixes cruzados, a qual é a era do câncer. E vimos através deles, viemos através deles. E note a pirâmide quando ele edificou. No tempo de Enoque, cada pedra esteve ali. Agora vejam, os peixes cruzados, a era de câncer, ele está colocando ali, câncer cruzado. Agora vejam, o leão é o leão da tribo de Judá. E se você vê uma estrela de Davi, é duas pirâmides cruzadas. E não podem estar essas duas pirâmides separadas. E notem a pirâmide. Quando ele edificou no tempo de Enoque, cada pedra esteve ali. Ele poderia medir essas coisas exatamente e dizê-las de guerras e coisas. Tudo está completo, exceto a pedra de cabeceira, de cabeça. Porque você nota na nota de $1. Você nota na nota de $1? Olha e veja, o topo está tirado dela. Por quê? Nunca foi colocada. Cristo é a pedra de cabeceira que foi rejeitada. Ele era a pedra de cabeceira que foi rejeitada. Ele está retornando muito em breve. Observe como essa igreja, ali atrás nas eras luteranas, bem largo na base, ou seja, a pirâmide vai, e então chega a ser a minoria. Pouquinho mais na minoria. Um pouquinho mais, até que chega ao ponto, depois que deixa a era pentecostal, então chega ao ponto a cada pedra para encaixar justo dentro, para pôr este topo ali. Uma igreja que trará a Jesus,
o mesmo ontem, hoje e para sempre, tão perfeito como pode ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá e desenha uma pirâmide e as eras e escreve a pedra angular, o topo, o da cabeceira. E no livro de citações, na página 10A, parágrafo 103, parágrafo está aí, seria 104. 101, onde ele começou muitas vezes, 102, onde ele disse está por aqui, 103, quero que vocês captem, e 104, e este grande príncipe. Mas aqui ele está saltado o 102, está 103, ele pulou o 102, diz: e este grande príncipe havia determinado reconstruir a casa do Senhor, e então, quando ele o fez, ele tinha colocado a pedra de fundamento, e como lemos mais adiante, encontramos que Deus disse que Zorobabel colocou o fundamento com as suas mãos, ele também trará a pedra principal. Quero que você note, ele nos disse que traria a pedra angular, ele traria a pedra principal, e nós sabemos que a Escritura diz que Jesus é a pedra angular maior, e ele é a pedra principal também. Agora, se pensássemos por alguns minutos que o mensageiro da sétima igreja era para restaurar a fé dos filhos, a dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez, sob o poder do Espírito, não por poder, por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nos últimos dias, Deus trará a sua igreja não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. O príncipe Zorobabel com Josué era o que haveria de trazer a pedra angular. Ele colocou o fundamento em tipo. Ele levou o povo atrás ao fundamento e escreve as duas oliveiras, Zorobabel e Josué, igual Moisés e Elias. E escreve em cima Zacarias 4:11, as duas oliveiras. Continua dizendo nosso irmão William, portanto, estejamos preparados na era de pedra angular, pois o que ele disse, sobe aqui, porque é uma etapa mais alta que a etapa luterana, que a etapa wesleyana e que a etapa pentecostal, é mais em cima, o qual corresponde à era de pedra angular, e o que não entendam agora, entenderão depois. Na página 97 deste livro de citações, parágrafo 844, diz: deveríamos viver em um nível muito mais alto do que este, do cabelo curto e assim por diante, as coisas desta era. Estamos em algo agora quando Deus está revelando os mistérios escondidos que foram postos no livro desde antes da fundação do mundo. E aqueles que têm sido obedientes nestas coisinhas pequenas entenderão estas outras coisas. Se você não tem obedecido nessas coisas pequenas, então essas outras coisas lhes passarão despercebidas, tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. O Oriente escreve primeira vinda e o Ocidente escreve segunda vinda. Leste, raio primeira vinda, oeste, traço, segunda vinda. E escreve ali
os mistérios no livro dos 7 selos. Os que obedecem às coisas pequenas, reticências, entenderão as grandes. E reticências. Continua dizendo, não se preocupem pelo que não entendem. Aproveite o que entende. Creia de todo o coração e se mantenha firme servindo ao Senhor, porque a nossa redenção está perto. Ou seja, nossa transformação. É importante não tropeçar em momento algum. Cristo mesmo disse, bem-aventurado que não ache tropeço em mim. Muitos tropeçaram com Cristo e em Cristo, e quando ele disse, o que não coma minha carne, beba meu sangue, não tem vida permanecente em si, muitos que seguiam a Cristo, até os 70 que ele enviou a pregar, tropeçaram. Muitos diziam, como vai nos dar de comer da sua carne? Como? Isso tinha uma explicação, mas ele não explicou nada. Ele sabia que tropeçariam. Isso está na página 1094. Vamos ver onde nós lemos. Onde fala disso, vamos confirmar se é a 1094. A 1094 da página 122 e continua a 193, segue a 123, 122 e 123, parágrafo 1094, que ele diz ali, o que dizia essas coisas de propósito, para diminuir o grupo. Isso tinha uma explicação, mas ele não explicou nada. Ele sabia que iam tropeçar, mas a coisa é sempre crer no que o Senhor disse, mesmo que ele não entenda. Entenderá depois. Depois, sim, se entendeu, ou seja, foi entendido isso, que ele disse que quem não coma minha carne, nem beba meu sangue, não tem vida permanecente em si. E também se entendeu depois quando ele disse que se veres ao Filho descer de onde veio, e falando, mas ele estava na terra, ou seja, mas tudo isso se entendeu, ou subir de onde veio. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William, agora, nesses dias, começaram a ir os que seguiam a Jesus, e quando seus discípulos dizem a Jesus, se foram, as pessoas se vão, ficaram apenas 12. Jesus lhes disse, vocês também querem ir? Porque Deus não segura ninguém. Os que tropeçam se vão. Eles dizem, duras são essas palavras, quem as pode receber? Mas era a verdade o que estava dizendo. Depois o entenderiam mais à frente. O que não entendes agora, disse a Pedro em uma ocasião, entenderá depois. Tem coisas que são faladas porque têm que ser faladas, e mais à frente é que se poderão entender. Na mensagem que lemos da semente original, a palavra falada da semente original, na página 28, nos diz, você não pode ser uma semente e não concordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é palavra, e se você é a palavra, como você pode estar em desacordo com ela? Você estaria em desacordo com você mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém disse, por que você sempre sai com pessoas como essa? Bem, se eu não faço, estaria anulando o mesmo propósito pelo qual eu fui enviado aqui. Aí tem que haver uma luz.
E desenhe uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras, e escreve: se você é semente igual, você está de acordo com a palavra. E na mensagem, pregado dia 16 de março de 1986, o véu de Deus, diz, aqui em Porto Rico. Assim que isso é o que temos no programa de Deus para esse tempo. Estejamos em pé, então, no fim desta geração, sendo tidos por dignos, porque não será qualquer pessoa, se não diz, os que sejam tidos por dignos de evitar estas coisas que virão. Assim que não é um assunto nem do que quer, nem do que corre. Ou seja, tidos por dignos de escapar dos juízos da grande tribulação. Na mensagem, o selo de Deus e a marca da besta, na página 63, que é da mensagem a marca da besta, diz: página 61, diz: e quando Tito chegou, rodeou a cidade, e ali os manteve uns 2 ou 3 anos, e ao fazê-lo, comeram ali a casca das árvores, e até serviram as crianças um dos outros e comeram. Mães fervendo seus bebês e comeram. Estavam loucos como selvagens. E por fim, quando entrou, ou seja, o general romano Tito Vespasiano entrou no ano 70, mas antes já estava, e isso durou. A história aí, vocês podem procurar. Agora vejam, no ano 70, mas 1954, que é o tempo que Deus diz as 70 semanas de Daniel, é o mesmo tempo que Deus lida com os gentios. Agora vejam algo importante ali. E aí tem um tempo onde estaria se marcando um evento grande no programa divino. Agora lembrem que as datas, nós dizemos sempre que baseamos nas promessas. E quando diz um tempo, há um entrelace e vão se entrelaçando as coisas. É como a grande tribulação. Não é que vai começar exatamente ali no dia e começa, senão que há um entrelace. E o tempo correspondente à etapa desse aperto de Jacó, chamado a grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Mas tem um entrelaçamento aí entre uma coisa e outra, ou seja, tudo sempre tem um elo. E são assim nos tempos, porém a pessoa tem que estar atento em tudo isso. Não dizemos que vai acontecer em tal data, senão no dia onde estamos, desejamos que aconteça a ressurreição, ou seja, sempre no tempo presente. Não olhando, senão no tempo presente, pedimos sempre que Deus cumpra as promessas no dia que estamos vivendo. Agora continua dizendo: e por fim, quando entrou, matou a todos até que o sangue correu pelos portões da cidade. Um grande Deus, cheio de amor,
Sim, ele está cheio de amor. Mas para ter amor, ele tem que ter juízo para ser justo. E escreve ali o sinal, e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, 11 do 15 ao 18 e 6 do 12 ao 17. Isso é o ministério de Moisés e de Elias, as duas oliveiras. E então, nesta noite, Ele é um Deus misericordioso. Mas, meu amigo, quando você pare antes, fique de pé ante o juízo naquele dia nublado e tenebroso, Ele será um Deus cheio de ira. E escreve juiz. Assim diz a Bíblia. Em sua ira. Eu andava por aqui na costa e havia um canteiro com pedra do estado do Colorado e estava me cortando uma pedrinha que desejava. Eu estava cortando uma pedrinha que eu queria levar para minha filhinha, um colar, uma cruz. E ele disse: mostre-me onde deseja que o corte. E era uma pedra clara. Mas em uma parte parecia nuvens penduradas. Nuvens voando. E pôs isso na parte superior da cruz. E a mulher me perguntou: por que queres assim? Por que não cortar a cruz desta parte clara? E eu disse: a cruz não é algo bonito. É um emblema de sofrimento e vergonha. Disse: por quê? Aí eu disse: estas são as nuvens da ira de Deus. Deus desceu sua ira sobre Cristo, o qual tomou o meu lugar no Calvário. Ele morreu sobre a ira e o juízo de Deus. Deus desceu sobre ele a sua ira mais tremenda. E ele tomou o meu lugar, e eu era um pecador. E ele tomou o meu lugar, e ele tomou o meu lugar. E notei as lágrimas nos olhos da mulher e disse: nós somos pecadores e não temos esperança nenhuma. Mas Deus conhecia que tínhamos que suportar esses juízos, e Jesus os tomou em nosso lugar. Essas nuvens sobre a cruz são a ira de Deus descida sobre ele. E ele levou a ira de Deus em seu próprio corpo para que nós fôssemos livres. Oh, que tremenda história, que verdade, a ira de Deus. E ele escreve ali: na primeira vinda de Cristo, a rocha ferida por Moisés, ele foi ferido na cruz. O juízo divino caiu sobre ele pelo pecado, pelo nosso pecado. Em sua segunda vinda, o juízo cairá sobre a humanidade por seus pecados, porque não os lavaram no sangue de Cristo. Isso é que o nosso irmão William nos disse aqui nessa mensagem. Que sejamos tidos por dignos de evitar essas coisas, ou seja, os juízos divinos, e estar de pé diante do Filho do Homem. Continua dizendo assim que não é assunto nem do que quer, nem do que corre. Não é assunto de dizer: eu sou muito bom, eu vou estar bem diante de Deus. Não é assunto de dizer: ninguém vai me obrigar a crer nessas coisas. Vejam, ninguém obriga você a crer em nada. É assunto de que você seja tido por digno diante de Deus, de evitar os juízos da grande tribulação e estar de pé diante do Filho do Homem, para estar preparado para a transformação do seu corpo e para ver os mortos ressuscitados e depois ser raptados. Assim que não se preocupe de que alguém estará ali obrigando a crer em alguma coisa, ou alguém vai estar obrigando você a ir ao culto. Está nas atividades. Isso é problema seu.
porque é você que vai receber o benefício de uma vida eterna ou de um corpo eterno e uma felicidade eterna. Assim que não tem que estar ninguém lhe obrigando. Estas são as promessas que há para os eleitos. E se você não é um eleito, vai tropeçar em alguma coisa e vai. Assim que não se preocupe, você não está se fazendo tão importante que tenha que estar implorando para você como um menino bonitinho, como uma menina bonitinha, para que você creia e para que você venha às atividades. Não. Estamos no tempo final, onde estão sendo chamados todos os escolhidos. E você crê, não porque queira crer, e não porque pelo que você se esforce para crer, senão porque você é um escolhido. E quando a grande voz de trombeta, Deus abre o entendimento para que você possa entender e dizer: era isso que eu estava esperando. Eu creio nisso de todo o meu coração, e nada, ninguém me fará tropeçar, e nada me faz tropeçar, e nada vai me impedir para eu receber tudo que está prometido para os eleitos. Agora vejam na mensagem, a estatura de um varão perfeito nos diz, na página 45, diz: você lembra da mensagem intitulada A Árvore Noiva? Comeram e depois a cortou. Saíram ramos denominacionais e ele as cortou. Levantaram outra igreja, ramos denominacionais, e ele as cortou também. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. No tempo do entardecer haverá luz, você vê? E então, quando Cristo vem, o Espírito Santo, Jesus, vem e escreve em carne humana Moisés e Elias. Jesus vem e toma o seu lugar à cabeça da igreja. E então é quando ele ressuscitará essa igreja, sendo que é o seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo e Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como a formosa igreja. No fim de cada era da igreja vai se formando uma só igreja. E ali ele desenha uma pedra angular e as eras, e a seta a pedra angular, e escreve a vinda do Senhor hoje, na cabeça do corpo místico, a igreja. E escreve a citação dos selos 134, 131 e 256. Quando nosso Senhor apareça sobre a terra, vejam, ele está dizendo ali. Então, quando Cristo vem e o Espírito Santo, então quando Cristo vem o Espírito Santo e escreve em carne humana Moisés e Elias, que é o mesmo que nos diz aqui na página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Esta é a grande diferença entre os dois, ou seja, o anticristo, o homem de pecado, e aqui o verbo, a palavra. E continua um pouquinho mais abaixo, diz: agora não foi requerido daqueles sob Lutero, mesmo que foi requerido daqueles baixo Wesley, nem tampouco foi requerido daqueles sob Paulo, o mesmo que foi demandado aos que estiveram sobre Martim. Mas ele tem estado formando a sua igreja como formou o seu povo. E então, Pedro disse aqui, primeiramente, foram 7 coisas: fé, virtude, você vê? Já vem subindo. Ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal,
E em outro lugar escreve afeto fraternal. E depois, o amor de Deus, o Espírito Santo. E escreve Deus em carne humana, o anjo forte. E diz, Apocalipse 10, e diz, Cristo na forma de Espírito Santo vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo. E escreve a plenitude, o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Do Espírito Santo, e você vindo, tendo selado por dentro todas essas virtudes, então Deus vive em um tabernáculo que é chamado o tabernáculo vivente da morada de Deus vivente. E continua dizendo aqui nosso irmão William: nada me impedirá para eu receber tudo o que está prometido para os eleitos. E eu sei que de um momento a outro, depois que tenha terminado a grande voz de trombeta e de dar a mensagem que tem que dar, e ter visto e ter sido visto o sinal do Filho do Homem no céu, eu sei que vem minha transformação e vem os mortos em Cristo. E não importa os problemas que tenhamos tido, não importa como tenhamos ido, vem esta ressurreição dos mortos e vem a transformação de nossos corpos. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Esse é o tema que estaremos vendo e ouvindo nessa ocasião. Nos coloquemos de pé. E assim, agradecemos a Deus que nos tem ido mostrando todo este grande mistério da vinda do Senhor. Veja essa anotação. Diz Moisés saindo do Egito com o povo hebreu para ir à terra prometida. Josué continuou a obra. É esse, ou seja, Espírito Santo, na quarta geração, voltarão aqui. Luterana, Wesleyana, Pentecostal e a quarta, a palavra. Selos, página 256 que lemos. Na quarta geração, veio a palavra em Moisés e Josué. Isso eu tinha para ler no meio, mas nós continuamos lendo. Mas aí eu já li. Que Deus continue nos ajudando e assim nos abrindo o entendimento, porque do cumprimento da sua vinda depende a nossa transformação e o rapto. Mas vai ser tão simples, vai ser tão humilde, já que citamos isso. Ele diz: quem pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada ali no Vaticano? Onde pensam que está a presença de Deus, e o que está ali é a presença do diabo. Vamos ver onde é que está essa parte. É no sétimo selo. Página 472.
Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não falou nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembrem Apocalipse 10, de 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E ele escreve ali, segunda vinda de Cristo. Domingo passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembrem que Deus trabalha em coisas pequenas. E, na verdade, não percebia do que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, a pessoa poderia pensar que algo tão tremendo seria revelado ali no Vaticano, e escreve no Papa. Mas melhor, vem como veio e escreve com Moisés e Elias, como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor ali em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos. Ó irmãos, vem como o nascimento do Senhor ali em um estábulo. Qual foi que lemos? Que disse que seria em um filho nascido de novo. Eu creio que foi no patriarca Abraão. E vejam na página 100. Cento e 46. E veja o que ele escreve aqui. Eu não tinha lido isso, mas eu vou ler agora. Como Deus, veja como Deus nos moveu para isso. Talvez teremos falado, mas não assim como nós vamos dizer agora, tão marcado. Diz que vem com o nascimento do nosso Senhor ali no estábulo. E quando foi que veio o filho prometido a Abraão? Foi depois de 25 anos. O anjo, Elohim, deu a promessa que teria um filho. Agora vejam, 25 anos depois, Deus cumpriu essa promessa. E o anjo aparece, a irmã Branham, em 1946, e ele coloca aqui a data de maio 7 de 1946, e do lado põe 1974. Vejam como as Escrituras têm cumprimentos múltiplos, e como aí Deus cumpriu essa promessa de que seria um do meio do povo. Bom,
o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.